Muito bem, meus amigos, vamos lá para o nosso Livro dos Espíritos. Parte segunda, nós estamos estudando do mundo espírita ou mundo dos espíritos, no primeiro capítulo desse item, e agora o item dos espíritos, diferentes ordens de espíritos, a partir da questão número 96. Nós chegamos a ver aqui até esse ponto. Voltando aqui no nosso início, nós vimos então a origem e natureza dos espíritos, mundo normal primitivo, forma e ubiquidade dos espíritos e perispírito. Até aqui esse ponto, como a gente tinha conversado, é mais um tema mais técnico, É um tema assim mais estrutural, um tema mais de constituição, do princípio inteligente, do elemento que é o espírito. E agora então a gente já entra num campo mais moral. Então a gente vai falar sobre as diferentes ordens de espíritos. Depois Kardec vai trabalhar, vai desenvolver aqui para nós uma parte mais filosófica sobre a escala espírita, trabalhando a terceira ordem dos espíritos imperfeitos, segunda ordem dos bons espíritos, primeira ordem dos espíritos puros e a progressão dos espíritos. E no final desse item ele vai abordar para nós sobre anjos e demônios. Já entra mais numa parte filosófica e ao mesmo tempo teológica também, se nós podemos dizer assim. Então esses são os itens que a gente vai tratar no nosso estudo de hoje. Então, começando lá no 96, diferentes ordens de espíritos, Kardec pergunta: são iguais os espíritos ou há entre eles qualquer hierarquia? Isso quando faz uma pergunta como essa para nós, que já somos estudantes da doutrina espírita, isso já é bem claro, Porque nós conhecemos ali então aqueles espíritos que ainda se apresentam com muitas imperfeições, inclusive trazendo ali uma influência bastante danosa para todos nós aqui encarnados. Vemos ali espíritos em condição de sofrimento, daqueles que se manifestam, por exemplo, nos trabalhos assistenciais espirituais nas casas espíritas. Vemos ali também os espíritos comuns, como nós, que estão ali aprendendo, se adaptando ao mundo espiritual, aqueles que são familiares, espíritos próximos, espíritos amigos. Depois começamos a nos elevar nessa escala, dentro do conhecimento que nós temos, dos estudos, da literatura, das comunicações, inclusive. Vemos ali espíritos que já se mostram muito mais esclarecidos, espíritos que trabalham já na condição de orientadores, de instrutores. Depois vemos ali aqueles espíritos na condição de anjos guardiães. E depois vemos ali também o espírito mais elevado, o espírito ali na condição pura, como vemos, por exemplo, o próprio Jesus. Então, para nós espíritas, essa diversidade de condições nessa hierarquia é algo bastante comum, faz parte do nosso cotidiano. Porém, a gente lembra que quando o Livro dos Espíritos foi publicado, e para aqueles que hoje têm contato com o Livro dos Espíritos pela primeira vez, nesses contatos iniciais, porque a gente lembra que embora o Livro dos Espíritos tenha mais de 160 anos, 165 anos, 166 anos, que fez esse ano, para ser mais preciso, muitos daqueles que têm contato com a doutrina espírita hoje encontram esse livro de mais de um século e meio pela primeira vez. Então aquele ditado que diz que um livro velho para quem não leu é novo. Então nesse caso um livro velho como esse de mais de um século e meio, para quem está tendo contato pela primeira vez, ele é novo, todas essas informações são novas. E portanto, a partir da educação religiosa que nós temos, cada um então ali vai ter uma visão do mundo espiritual, vai ter ali uma percepção do mundo espiritual. E aí então essas orientações a respeito dessas ordens, dessa hierarquia que existe no mundo espiritual, é algo realmente para nós bastante instigante, um tema bastante curioso para o nosso aprendizado. Bom dia, embaixador. Então aqui quando Kardec perguntou se são iguais ou há diferença entre eles, qualquer hierarquia, os espíritos respondem: são de diferentes ordens, conforme o grau de perfeição que tenham alcançado. Então essas diferentes ordens já abre para nós aqui uma visão
mostrando que nem todos estão na mesma categoria. Até porque também, né, a gente lembra que dentro das religiões tradicionais, por exemplo, no caso do catolicismo, nós temos os santos. Né? Então os santos já são entidades, já são espíritos que se mostram realmente numa condição mais elevada. Sejam eles ali espíritos mais próximos de Deus, mais próximos de Jesus, não importa. Temos os anjos também que se apresentam numa escala mais elevada, assim como na doutrina, né, evangélica, que também tem ali os anjos, né, os santos, os anjos que estão ali presentes, não santos, né, porque eles não são cultuados dentro dessa filosofia, mas em outras religiões também da mesma forma. Então nós vemos ali algumas poucas classificações, como por exemplo, anjos, temos ali esses santos, no caso da Igreja Católica, temos demônios, que Kardec vai abordar aqui depois, enquanto que outras filosofias trazem também outras entidades, e até mesmo divindades, como é o caso das religiões de tradições africanas. Então temos ali as deidades, divindades, que são essas entidades mais elevadas, vinculadas ali com elementos da natureza, como nós estamos estudando lá no nosso livro Loucura e Obsessão. Então cada filosofia traz ali o seu modo de ver essa realidade do mundo espiritual. E agora, quando a gente fala aqui no caso que a doutrina espírita apresenta para nós, ela coloca que essas ordens são diferentes. E nós, inclusive, pertencemos a essa ordem. Então, de uma visão geral, nós temos essas entidades em posições ali bastante definidas, e o restante da humanidade vai ocupando o mundo espiritual quase que como uma uniformidade. Então não importa se nós somos pessoas de bem, pessoas comuns, desde que nós tenhamos ali o arrependimento, desde que nós alimentemos a nossa fé, nós vamos para o mundo espiritual e passaremos então a eternidade naquele estado contemplativo junto a Deus. Não importa se eu fiz um bem maior ou um bem menor, o que importa é que eu fiz o bem. Enquanto que aqueles que não conseguiram alcançar essa transformação moral passarão então também, dentro dessa visão tradicional dogmática, tradicional nesse caso, terão também aquele sofrimento eterno, num ambiente, no mundo espiritual, onde essas almas serão consumidas para sempre. Essa é a visão que tem. Então a doutrina espírita traz para nós ali uma outra realidade, uma visão muito mais diversa, uma visão muito mais comum, e que inclusive se assemelha muito aqui àquilo que existe no nosso mundo, onde nós temos ali pessoas que ocupam posições, não posições sociais, posições de poder, mas uma posição moral, em que nós vemos ali pessoas do bem, pessoas comuns, pessoas que estão aprendendo, pessoas que ainda sofrem, mas de um modo geral. E essa realidade do plano espiritual, então se assemelhando muito com a nossa realidade do mundo físico, mostra para nós um mundo espiritual muito diferente desse que as religiões costumam mostrar. Mas mais do que isso, a gente tem um grande diferencial, o entendimento a respeito do processo de progressão, do processo de crescimento de cada entidade, de cada indivíduo, que é exatamente através não apenas da reencarnação em si, mas a partir do aprendizado, através das provas, das expiações que vão sendo vividas. Então mostra que, embora no mundo espiritual nós sejamos pessoas comuns, somos pessoas comuns vivendo esse dinamismo de transformação e de crescimento. Então a doutrina traz para nós essa visão diferenciada, essa visão realista, concreta de cada um de nós, sobre cada um de nós, né? Eu tinha colocado aqui, numa das nossas inteligências artificiais, que são tantas agora, eu coloquei aqui essa questão para a gente poder pensar um pouquinho sobre a vida no mundo espiritual. Eu coloquei assim, só para a gente ter uma ideia do que pensam essas doutrinas e baseadas em que elas pensam dessa forma. Então eu pedi para nós, teólogos, que tenham abordado o estado da alma após a morte. Então ele respondeu assim para nós. Aqui estão alguns exemplos proeminentes de teólogos que abordaram o estado da alma após a morte. Começou com Santo Agostinho. Não o Santo Agostinho que nós espíritas conhecemos, com a visão que ele tem hoje, sendo para nós um grande instrutor, uma grande referência da doutrina espírita, mas Santo Agostinho dos séculos IV e V, que foi ali um dos maiores teólogos da Igreja Católica. Então ele viveu ali entre 1354 e 1430.
Então lá no comecinho ele tinha essa visão, né, muito ligada à própria fundação da Igreja Católica. Ele escreveu extensivamente sobre a imortalidade da alma e a vida após a morte em obras como A Cidade de Deus. Então o nome, né, Cidade de Deus, né, ele tem essa visão, essa inspiração nessa obra de Santo Agostinho, né? Então para vocês aí cariocas, né? Então tá aí. Ele defendia a visão de que a alma vai para o céu, inferno ou purgatório após a morte, com base na fé e nas obras da pessoa. Então a existência dela aqui no mundo físico é o que vai definir o seu estado eterno no mundo espiritual, baseado na sua fé e nas suas obras. São Tomás de Aquino já viveu ali no século XIII, outro teólogo católico influente da Idade Média. Ele discutiu a separação da alma e do corpo na morte e o julgamento particular da alma. Seus ensinamentos se tornaram a base da doutrina católica sobre a vida à morte. Então, Santo Agostinho e São Tomás de Aquino. Martinho Lutero, por sua vez, né, o reformista que nós conhecemos, século XV para o século XVI. O líder da reforma protestante rejeitou algumas doutrinas católicas, como o purgatório, mas aceitou a imortalidade da alma e a ressurreição final. Ele enfatizou a salvação pela fé e não pelas obras. Então, enquanto lá em cima nós temos Santo Agostinho, que falava sobre a fé e as obras de uma pessoa, Martinho Lutero falava sobre a salvação pela fé e não pelas obras. E lembrando que essa salvação era assim, todo mundo vai para o mesmo ambiente no mundo espiritual porque ele foi salvo. E essa salvação significa esse estado de felicidade plena junto a Deus. João Calvino, que também foi outro reformador protestante, né, ele enfatizou a predestinação e a salvação somente pela graça de Deus. Ele acreditava que as almas dos eleitos iam direto para o céu após a morte. Quem seriam então esses eleitos? Aqueles que recebiam a salvação pela graça de Deus. William Tyndale, também século XV e século XVI, um reformador inglês que traduziu a Bíblia para o inglês, o que naquela época era considerado uma blasfêmia, né? Porque a Bíblia ela tinha que ser em latim, conforme pregava a própria Igreja Católica, né? E ele traduziu, cometeu então essa heresia de ter traduzido para o inglês, assim como Martinho Lutero traduziu para o alemão. Ele escreveu sobre a natureza imortal da alma e a necessidade de arrependimento nessa vida para alcançar a salvação após a morte. Então, mais uma vez, a ideia da salvação. E a ideia da salvação vai exatamente ali ao encontro daqueles pontos dogmáticos que tratavam para nós sobre paraíso, por exemplo. Inferno e paraíso. Segundo esses pensadores, eu perguntei, há então somente essas condições no mundo dos espíritos? Ele colocou, não necessariamente. Existem algumas visões diversas entre esses teólogos sobre o estado da alma após a morte. As ideias de céu, inferno e purgatório como destinos finais foram mais enfatizadas pelos teólogos católicos como Agostinho e Aquino. Lutero e Calvino tinham visões diferentes sobre purgatório, mas prevalecia ainda a ideia de céu e de inferno, paraíso e inferno. Bom dia, professor. Bom dia, Andréa. Alguns pensadores protestantes, como Tyndale, deram mais ênfase à necessidade de arrependimento e fé em vida para determinar o destino após a morte. Nem todos aceitavam essas categorias rígidas. Orígenes, por exemplo, acreditava na possível salvação e reconciliação final de todas as almas, mesmo após um período de purificação. Então, mais uma vez aqui, acreditavam, né? Então, tudo era baseado em crenças. Existem também concepções sobre um estado intermediário de purificação ou espera antes do destino final, que não seja permanente como o purgatório. Alguns teólogos medievais discutiram a possível descida de Cristo aos infernos entre a morte e a ressurreição,
sugerindo uma missão de redenção mesmo após a morte. Então alguns discutiam sobre isso naquele período medieval. Pensadores mais místicos, como Emanuel Swedenborg, aqui ele já começa, para quem não conhece, o Swedenborg ele já tem ali um pensamento muito próximo da doutrina espírita, que antes da doutrina espírita ele já falava sobre a vida no mundo espiritual. Então aqui, pensadores mais místicos, e olha só, considerado como místico, né? Como Emanuel Swedenborg, descreveram mundos espirituais complexos habitados por almas em diferentes estágios de desenvolvimento. Então olha só Swedenborg aqui trazendo para nós já uma visão mais próxima daquilo que os próprios espíritos trouxeram para nós, né? A gente inclusive chegou a ver, né, naquele estudo que nós fizemos, eu trouxe para vocês sobre o reverendo... me esqueci o nome dele agora, daquele livro que nós lemos, né, que fala sobre o mundo espiritual, do pai que veio se comunicar com o filho, né, então ele falava sobre exatamente ali essa dinâmica do mundo espiritual, as suas estruturas, residências, sobre o suicídio, ele trouxe para nós ali uma série de pontos, né. Então aqui Swedenborg já traz para nós então mundos espirituais complexos habitados por almas em diferentes estágios de desenvolvimento. Depois aqui no final, só para a gente poder finalizar, qual seria a jornada das almas no mundo espiritual segundo as religiões tradicionais? Então eu perguntei, essa jornada significa após a morte física, o espírito vai para o mundo espiritual e inicia ali uma jornada, né? Como é a sua jornada e qual é o seu destino? Vamos então aqui acompanhar. Segundo as principais tradições religiosas, a jornada típica das almas no mundo espiritual após a morte envolve alguns elementos comuns. Primeiro, então, separação do corpo físico. A morte é vista como a libertação da alma imortal do corpo mortal. As religiões acreditam na continuidade da consciência após essa separação. Até então, aqui uma informação mais técnica, né? De acordo com aquilo que nós vimos anteriormente também, nos pontos iniciais, nos temas iniciais do Livro dos Espíritos. Julgamento e avaliação. Muitas tradições acreditam em algum tipo de revisão ou julgamento das ações e intenções da alma na vida física, para determinar seu destino futuro. Isso pode ocorrer logo após a morte ou no final dos tempos. Então, o chamado juízo final, o julgamento final, também faz parte, né, dessas crenças, dessas tradições, a respeito ali, né, do destino final de todas as almas. Purgatório ou purificação. Algumas visões apresentam um estado intermediário de purificação do espírito para eliminar pecados e impurezas antes de poder progredir. O catolicismo tem a doutrina específica do purgatório, né, que é esse ambiente de purificação. Céu ou inferno. As noções de paraíso ou condenação eterna para a alma baseiam-se no julgamento dos seus méritos e deméritos na vida terrena. Nem sempre são vistos em sentido literal. Então, céu e inferno, né, pode ser estado da alma, como realmente uma região geográfica, segundo algumas crenças. Reencarnação também é uma jornada da alma, né? Religiões como hinduísmo e budismo acreditam no ciclo de renascimento da alma em novos corpos, até que se liberte totalmente da matéria e alcance a iluminação. Então, a reencarnação já faz parte desse progresso da alma. Então, ali várias oportunidades, várias etapas, experiências vivenciadas pelo espírito para alcançar esse estado de plenitude, não simplesmente um destino final ou um julgamento final. Serviço ou progresso. Algumas visões enfatizam o contínuo aprendizado e serviço altruísta no além para a evolução gradual do espírito, até estados mais elevados de existência. Então aqui também fala sobre serviço e progresso no mundo espiritual. No caso do doutrina espírita, assume, né, como dois pontos de vista. Primeiro, a reencarnação. E segundo, o serviço ou o progresso através das obras, através do crescimento. Né, que nesse caso aqui seria uma evolução gradual do espírito, gradual,
até estados mais elevados, mas ele inclui a reencarnação também. E ele termina para nós aqui. Essas etapas podem variar nas diferentes tradições, mas a visão geral é de uma jornada através do mundo espiritual, guiada pela justiça divina e pelo karma, ou consequências das ações terrenas de cada um. Né? Então aqui essa visão que é trazida para nós, então, baseada nesse princípio inicial, nessa questão inicial, sobre as diferentes ordens conforme o grau de perfeição que tenham alcançado. Nós veremos aqui ainda como é alcançado esse grau de perfeição. Antes de avançarmos, eu vou aqui para o texto Igualdade dos Espíritos, né, do Espírito Miramês, no nosso Livro dos Espíritos comentado. Eu peguei só essa questão para a gente poder aqui ter uma visão inicial sobre essa realidade espiritual que nós estamos estudando. Então ele diz assim para nós: os espíritos são iguais na sua genealogia, mas diferentes no que se refere ao despertamento espiritual. Cada um se situa no grau de elevação conquistado. Cada alma é, pois, um mundo diferente em todos os aspectos que se possa conceber nos seus vários níveis de saber. A igualdade no aprimoramento se perde na infinita pauta da sabedoria universal. E Deus, onisciente, criou leis justas e sábias no sentido de dar a cada um o que esse realmente merece de acordo com o que oferta. Tem um tema bem interessante, estudado no direito, que se chama ali leis que são objetivas e leis que são subjetivas. Aquelas objetivas, por exemplo, só para a gente poder ilustrar, no caso do direito civil, diz para nós que o indivíduo alcança a maioridade quando ele completa 18 anos. Isso é um documento que diz, independente de quem seja o indivíduo. Ele completou 18 anos, ele então passa a ter a maioridade e todas as responsabilidades pertinentes a essa condição, né, na nossa sociedade. E nós temos outros casos que são questões que são subjetivas, que dependem de cada indivíduo. Por exemplo, quando se fala sobre a capacidade que o indivíduo tem de exercer essa liberdade, esse direito e esses deveres perante a sociedade. Ele tem, por exemplo, alguma limitação que pode ser temporária ou uma limitação que possa ser, por exemplo, definitiva. Cada indivíduo vai ser analisado na sua condição. No caso de uma limitação que tenha, uma pessoa que se encontra adoecida, vai ser analisado ponto a ponto, caso a caso. Então nós temos casos que são objetivos, que servem para todo mundo, é uma regra geral, e temos aqueles casos que são subjetivos, que dependem ali das condições de cada um. Quando se fala sobre o mundo espiritual, nós temos ali, de um modo geral, vai crescer, um dia chega, pode deixar. Então quando a gente chega no mundo espiritual, a visão que tem é, de acordo com a sua fé, de acordo com as suas obras, segundo, por exemplo, Santo Agostinho, você chega no mundo espiritual e você pode ser destinado para o mundo, para o paraíso, para o inferno, ou ficar no purgatório até o juízo final. Quando a gente começa a analisar mais detalhadamente, a doutrina espírita mostra para nós exatamente o contrário. Em vez de uma lei objetiva, ela traz para nós uma visão subjetiva, em que cada indivíduo vai apresentar a sua condição de evolução de acordo com as experiências que vão sendo vividas, e mais do que isso, o progresso se dará através do trabalho que ele desenvolve. Então não existe uma regra que você é mau, você vai para o inferno, você é bom, você vai para o céu. Analisa-se exatamente ali as condições individuais, porque essa lei geral não se aplica a todo mundo. E a doutrina espírita ela acaba desmembrando, acaba diversificando ainda mais essa condição, porque colocando dois indivíduos que fazem o bem, dentro da visão terrena que nós temos, ele próprio vai criar em torno de si uma condição. E essa condição vai definir o seu estado no mundo espiritual. Porque de tudo aquilo que ele faz de bom, também se classifica as suas imperfeições que vêm sendo trabalhadas. Portanto, dois indivíduos que aparentemente se encontram ali
se encontram aparentemente no mesmo estado, dentro da sua realidade, conforme essas leis justas e sábias que foi colocado aqui por Miramês a respeito de Deus, cada um então vai responder e vai conquistar-lhe segundo a sua própria condição. E ele continua dizendo para nós a respeito dessa variedade. A grandeza da criação está na variedade. E a natureza nos dá uma amostra dessa beleza na fauna e na flora. A diversidade em todos os reinos do mundo mostra-nos a mão de Deus na construção do belo, nas mudanças de formas de tudo que existe. Em cada uma nota-se uma força inteligente no comando, com toda a certeza do que está fazendo. Os espíritos são de diferentes ordens, pelo grau alcançado por cada um. E certamente isso é hierarquia espiritual, não uma imposição ou dádiva, mas por conquista. É aqui que entra então a questão objetiva e a questão subjetiva. Porque depende realmente de cada um, das conquistas, do mérito de cada pessoa. É o próprio tempo que trabalha na maturidade do espírito. A superioridade alcançada pelo despertamento espiritual se faz onde quer que seja, sem afrontas, sem agressão e sem comércio. É uma luz que se irradia em todas as direções, abençoando e amando com um único impulso no coração, o da verdadeira fraternidade. No mundo físico pode-se observar como espelho o corpo de carne de um simples camponês ou o de um estadista, de uma doméstica e de uma rainha. Os corpos são semelhantes, sem que haja grandes diferenças. Todavia, pelas conquistas alcançadas de uma faixa para outra, nota-se que cada qual se situa em um plano de vida diferente. Ao se verificar mais adiante, e observará que o corpo de um santo e de um pecador são iguais nas suas estruturas. A formação biológica é a mesma, porém a vida de um é diferente da de outro, mas Deus dá a ambos a mesma essência. O que ocorre é que um santo assimila mais as bênçãos do que o pecador. Compreende suas leis e as respeita, e o pecador ainda se encontra cego e surdo ao chamado de Deus. No mundo espiritual existem igualmente essas divisões, não por favorecimento, mas por justiça. Colhemos justamente o que plantamos na lavoura da consciência, e ela nos responde fielmente pelo que somos. Eis aí o amor daquele que fez todas as leis e assiste todas as criaturas, filhas do seu magnânimo coração. Nunca faltam escolas para todos, e cada um recebe o de que precisa na escala que pertence. Porém, o modo de ensinar de Deus é bem diferente dos homens. Ele ministra ensinamentos a cada um separadamente, atendendo suas necessidades com todo o empenho de servir e todo o amor de pai que nunca esquece seus filhos. Nós outros aqui somos às vezes rebeldes e custamos a aprender as lições, e em muitos casos aparece em nós a dor para nos mostrar com mais energia os caminhos do aprendizado. Estamos passando uma fase dolorosa na Terra, um fechamento de ciclo de duras provações individuais e coletivas. É, pois, uma necessidade de limpeza kármica, como sendo a de um tumor na sociedade a que pertence. Não há outro recurso a não ser o da própria dor, em formas variáveis para despertar o coração da humanidade para o amor, aquele que Jesus viveu e ensinou. Um dia certamente seremos todos iguais, mesmo em se falando daqueles espíritos que já atingiram a pureza. Basta atingirmos a maturidade que eles já conquistaram. Então Miramês trouxe para nós essa visão aqui falando sobre a igualdade dos espíritos em determinadas condições, no caso, por exemplo, da sua própria genealogia. Temos ali o mesmo Criador, passamos
pelo mesmo processo genérico, no caso, através de reencarnações, através de experiências de prova, de expiações, despertamento da consciência. Isso é parte dessas leis. A forma como cada um vivencia essas experiências é o que vai fazer ali a diferença e determinar não apenas o grau que cada indivíduo alcançou, mas o tempo que ele levou para atingir esse grau. Um tempo que diz respeito a ele apenas, porque diante de Deus ali, né, das leis divinas, esse tempo para nós, esse tempo é inexistente. Cada um vai progredir de acordo com as suas condições. Então é o que Miramês traz para nós como ilustração para essa primeira questão. Mais uma vez, são iguais os espíritos ou há entre eles qualquer hierarquia? Mais uma vez, lembrando que essa visão, se um espírito bom vai para o mundo espiritual, viver ali no paraíso, a ideia inicial é que todos os espíritos estão na mesma condição, já que todos merecem o mesmo paraíso. Todos os espíritos estão na mesma condição, já que também podem merecer o mesmo inferno de sofrimento eterno. Então, quer dizer, não há essa diversidade que nós encontramos aqui no nosso mundo. Existe no mundo espiritual uma certa igualdade, que é exatamente o que os espíritos aqui procuram esclarecer. Que no mundo espiritual, os espíritos são de diferentes ordens, conforme o grau de perfeição que tenham alcançado. E aí, então, como se alcançar esse grau de perfeição? E aí depois nós veremos aqui no decorrer dos nossos estudos, né, quais são as conquistas e quais são ali as frustrações que cada espírito vivencia durante a sua jornada evolutiva. Número 97. As ordens ou graus de perfeição dos espíritos são em número determinado? E aqui então Kardec, né, com aquela visão de pedagogo, né, e também ali de pesquisador que ele era, tudo depende de classificação. Então você tem classes, você tem cores, você tem números, tudo isso precisa porque a mente de Kardec funcionava através dessa lógica, e não é a primeira vez que a gente vê isso. Quando ele fala, por exemplo, sobre escala dos mundos, sobre escala evolutiva, sobre graus de mediunidade, então ele procura sempre categorizar e classificar para facilitar o nosso entendimento. Então ele coloca se esses graus de perfeição são em número determinado. Então existem ali como se fossem anos dentro da vida acadêmica de um aluno, quando ele começa ali no primeiro aninho, lá embaixo, né, no Fundamental 1, aprendendo ali as primeiras letras e números, até aquele que se encontra no ensino superior, que já atingiu ali muitos graus de conquista. Então Kardec tem essa visão, né, de classificar tudo de acordo com esse crescimento do espírito. E esse graus de maturidade é exatamente a maturidade espiritual, porque quando se fala em maturidade, muitas vezes nós pensamos que a idade biológica de alguém é o que vai determinar. Uma pessoa de 80 anos sabe mais do que uma de 10 anos. Sendo que, na verdade, a idade biológica, aquele que tem 80 anos vai chegar a desencarnar e aquele que tem 10 anos vai chegar nos 80. Então é uma questão de tempo para que todos atinjam ali a mesma faixa etária dentro da nossa biologia. Mas quando nós falamos de maturidade espiritual, a coisa é diferente. Tanto que os espíritos vão responder a Kardec numa das questões, que muitas vezes um filho apresenta uma evolução espiritual muito maior do que os pais. Basta lembrar que Jesus nasceu de duas pessoas simples naquela comunidade, lá no Oriente Médio, e ele era então o espírito puro por excelência, independente da idade que ele tinha. Mas vamos lá. São em números determinados, então, essas ordens ou graus? Respondem os espíritos. São ilimitadas em número, porque entre elas não há linhas de demarcação traçadas como barreiras, de sorte que as divisões podem ser multiplicadas ou restringidas livremente. Então que ele coloca assim, olha, relaxa, não se preocupa com isso, porque não existe esse tipo de classificação. Não existem patentes no mundo espiritual, como acontece, por exemplo, aqui no nosso mundo, em que você tem patentes na vida militar, você tem patentes, entre aspas, né, na vida empresarial, em que cada um assume determinada função numa empresa, desde aquele que é o diretor-presidente, né, o chamado CEO,
até aquele que é o mais simples funcionário. Dentro das empresas existe uma hierarquia. E essa hierarquia é classificada, por exemplo, tá certo? Ela é classificada, por exemplo, né, dentro de uma das funções que aquela empresa precisa. Então, tudo isso que nós encontramos são classificações que nós, encarnados aqui no mundo físico, né, estamos aqui encarnados, né, no mundo físico, estamos preocupados, porque isso faz parte da nossa organização. Mas no caso do mundo espiritual, não. Não existem demarcações. E ele continua: todavia, considerando-se os caracteres gerais dos espíritos, elas podem reduzir-se a 3 principais. Então, os espíritos aqui entram na linha de raciocínio de Kardec e procuram trazer de um modo genérico 3 classificações gerais, que ainda são muito imperfeitas, né? Basta a gente lembrar, a gente vai chegar depois lá na terceira parte, né, no terceiro livro aqui do Livro dos Espíritos, que fala das leis morais. E nessas leis morais, os espíritos então vão dizer, quando Kardec pergunta, podemos usar as leis morais classificadas conforme os 10 mandamentos? Que nós vamos perceber que as questões que Kardec coloca, aliás, os temas que Kardec aborda dentro das leis morais se assemelham muito na sequência dos próprios 10 mandamentos. E aí os espíritos colocam, pode ser se assim você quiser, mas não restringe a sua visão apenas nisso. Porque podem ter ali outras leis, outras formas, né? Beleza, vai trabalhando aí. Podemos encontrar ali outras formas de classificação que podem ser tão eficientes como. Mas como Kardec abordou os 10 mandamentos como sendo a base do seu raciocínio, os espíritos disseram, serve. Então aqui nesse caso, 3 grandes categorias principais. Essas servem para você entender inicialmente. Mas vamos a elas então, vamos lá. Na primeira, colocar-se-ão os que atingiram a perfeição máxima, os puros espíritos. Formam a segunda, os que chegaram ao meio da escala. O desejo do bem é o que neles predomina. Pertencerão à terceira os que ainda se acham na parte inferior da escala, os espíritos imperfeitos. A ignorância, o desejo do mal e todas as paixões más, que lhes retardam o progresso. Eis o que os caracteriza. Então, 3 espíritos puros, espíritos aqui em condições medianas, que nós podemos dizer aqui, ele coloca o desejo do bem é o que neles predomina. E os espíritos imperfeitos, que trazem ainda a ignorância, o desejo do mal e todas as paixões más que lhe retardam o progresso. Eis o que os caracteriza. Então nós estamos aqui, infelizmente, nessa terceira escala. Porque o nosso progresso não se dá de uma forma tão mais objetiva e tão mais intensa, porque nós criamos situações que retardam o nosso progresso. Não impedem, mas atrasam o nosso progresso. Então nós ainda estamos nessa terceira condição. A gente gostaria, né, de chegar e ler, por exemplo, né, formam a segunda os que chegaram ao meio da escala. O desejo do bem é o que neles predomina. A gente vai pensar, bom, mas o desejo do bem é o que predomina em mim. Até pisar em calo, né? Porque aí eu despenco lá de cima e volto para o meu lugar de origem, que é de onde eu não deveria ter saído, né? Então, primeira ordem, segunda ordem e terceira ordem. Mais uma vez aqui, são essas 3 ordens que os espíritos colocaram apenas para fins didáticos. Apenas para o nosso entendimento. Porque lá no mundo espiritual nós não vamos encontrar, mais uma vez, nem patentes, nem crachás, nem uniformes diferentes de acordo com a escala evolutiva. As condições são bem diferentes. 98. Vamos lá. Os espíritos da segunda ordem, para os quais o bem constitui a preocupação dominante, têm o poder de praticá-lo? Cada um deles dispõe desse poder, de acordo com o grau de perfeição a que chegou. Assim, uns possuem a ciência, outros a sabedoria e a bondade.
todos, porém, ainda têm provas que sofrer. Ainda têm que sofrer provas. Então todos esses espíritos de segunda ordem, por melhores que eles sejam, nós vamos encontrar aqui dentro do mundo que nós vivemos, né, porque nós que estudamos a doutrina, especialmente a questão dos espíritos, nós temos um olhar mais clínico, um olhar mais cirúrgico, que nós olhamos para aquele indivíduo e começamos a tentar entender ali qual é exatamente o seu papel aqui no nosso mundo. É aquele indivíduo que veio para vivenciar suas provas ou veio se tornar uma referência de evolução espiritual no nosso meio. E aí então nós começamos a olhar. Desde aquelas pessoas que são realmente destaques e que assumem posições aqui no nosso mundo, que certamente se nós citarmos aqui os seus nomes, eles jamais vão admitir isso, dizendo que são espíritos iguais a todos nós, mas as suas obras, as suas atitudes mostram esse crescimento. Como espíritos que fazem parte do nosso meio comum, pessoas que pertencem à nossa família, ao nosso meio, que se tornam referência pela forma como estão vivendo. São esses espíritos que têm esse poder, que mostram a ciência, que é o conhecimento, outros mostram a sabedoria e a bondade. Então alguns se desenvolvem muito mais no campo do conhecimento e trabalham em prol da humanidade para fazer com que nós nos desenvolvamos também nesse sentido. E temos aqueles que trazem para nós uma referência de virtudes, mostrando exatamente qual é o caminho para a verdadeira felicidade. Mas, independente da posição que eles ocupam, estão ainda vivendo as suas provas. Provas muito diferentes das nossas, sem dúvida nenhuma. Porque as nossas provas e também expiações estão ligadas ainda com as nossas imperfeições. E quanto mais nós vamos nos depurando, extinguindo essas experiências dolorosas relativas aqui às nossas expiações. Lembrando que expiação está relacionada com resgate, com correção daquilo que foi feito errado. E, portanto, acaba infelizmente sendo para nós de uma forma dolorosa. E também as provas. Só que são provas ainda, de acordo com as nossas condições, bastante grosseiras. São provas que ainda instigam as nossas imperfeições morais, as nossas tendências inferiores. Enquanto que esses espíritos da segunda ordem vivem provas completamente diferentes. Enquanto para nós aqui a prova é conter o nosso orgulho, a nossa vaidade, a nossa grande prova é exatamente ali conviver em determinados ambientes, em determinadas circunstâncias, para esses espíritos a prova deles é simplesmente a prova da paciência. E a prova da perseverança, sabe-se Deus quais são as provas que eles vivenciam. Encontrarmos, por exemplo, espíritos como o Dr. Bezerra de Menezes, como Joana de Ângeles, como Emmanuel, quais seriam as provas que esses espíritos estão vivendo? Enquanto nós aqui estamos vivendo provas aqui que fazem parte do nosso dia a dia, que nós ficamos batendo cabeça e sofrendo por causa disso. Mas e esses espíritos? Qual era a prova do Chico, por exemplo, que se tornou para nós uma grande referência? Qual era a prova de Madre Teresa, que veio aqui no nosso mundo para trazer essa grande referência de transformação moral, mas que ainda é um espírito vivendo as suas provas? Mahatma Gandhi, que veio trazer para nós ali, fazer um trabalho muito específico junto àquela comunidade, mas se tornou uma referência para a humanidade. Quais seriam as suas provas? Irmã Dulce e tantos outros, né, Angelina? A gente vai citando aqui, cada um que a gente citar, certamente eles vão dizer, imagina, eu sou tão imperfeito quanto você. A gente vai dizer, aham, olhar de cima para baixo é tudo igual, né? Mas de baixo para cima a gente vê a grande diferença. Mas quais seriam, né? A questão é quais seriam as provas desses espíritos? Madre Teresa, por exemplo, segundo a sua biografia, ela trazia uma grande dificuldade na sua fé. Né? Segundo dizem os biógrafos dela, ela tinha uma relação muito próxima com um amigo, que era um arcebispo, se eu não me engano, ou um bispo lá nos Estados Unidos, dentro da Igreja Católica, que ela considerava como sendo ali o seu grande amigo e confessor. Porque ela era uma freira, né? Então dentro da hierarquia da igreja, ela era uma freira ali, uma trabalhadora comum. E ela tinha nesse amigo aquele que era o seu confidente. E ela dizia, eu não consigo escutar Jesus dentro de mim. Então tudo que ela fazia por instinto, ela fazia por vontade. Mas ela não conseguia sentir essa força dentro dela. E é isso que ela sentia, essa grande angústia, esse grande vazio. Olha a prova que Madre Teresa vivenciava.
Para nós, esse tipo de prova é quase que inexistente, porque para muitos de nós, tanto faz se ele está aqui dentro ou se não está. A gente está preocupado com o dia seguinte, com o dia de amanhã. Então são provas ainda que nós não conhecemos, exatamente porque isso não faz parte do nosso universo. Faz parte do mundo deles, porque cada um deles, dentro do seu estágio, dentro desse estágio, está ali em processo de crescimento. Conseguiu quem, M. Torres? Mas seja bem-vindo. Então, eis aí para nós, né? A Marli conseguiu? Ah, então bem-vinda, Marli. Então, eis aí para nós a grande diferença, né? É como se nós pensássemos, né? É aquele aluno que está, por exemplo, ali nos primeiros anos do ensino fundamental, e a prova dele é fazer continha de vezes, continha de dividir. É fazer uma pequena redação sobre as férias no sítio da vovó. E a gente fica se perguntando, né? O que será que um aluno universitário responde nas provas dele? Que tipo de pergunta será que cai na prova? E aí quando você pega a prova, o aluno lê, ele não entende absolutamente nada do que está ali. Porque aquele aluninho que está vendo aquela prova é algo completamente diferente. Mas isso a gente fala, né, do nosso universo intelectual, do nosso universo acadêmico. Mas e dentro do nosso universo moral? A diferença absurda que existe entre as provas que nós ainda vivenciamos dentro dessa nossa condição de tamanha imperfeição para esses espíritos que já alcançaram esse grau de evolução, mas estão ali seguindo nesse trabalho. O Angelino colocou para mim, está em nossos corações e mentes, né? Exercício constante. Sim. Mas a dúvida é, né? O que será que eles têm de dificuldade, né, Angelina? Dr. Bezerra de Menezes, qual será a grande dificuldade que ele tem na vida dele? Porque para nós parece que não tem nenhuma, né? Mas ele está também em processo de aperfeiçoamento. Ele está também em processo de crescimento, processo de transformação, como tantos outros espíritos, conhecidos e desconhecidos, que estão ali fazendo grandes trabalhos, mas, claro, fazem grandes trabalhos pela competência que possuem, mas estão também passando por esse processo de depuração. Importante a gente ter essa visão de ver ali que todos estamos em processo de crescimento. Aqueles que já conseguiram se depurar, ainda assim, esses espíritos também estão em processo de evolução. Porque a evolução não é estática. Você não atinge a patente máxima, você não atinge o cargo máximo dentro da sua empresa. Sempre há um crescimento, né? Eu já conversei com vocês que a gente começa a analisar aquilo que a doutrina espírita abre em termos de visão para nós sobre o mundo espiritual, em que a gente pensa, por exemplo, né? Foi dito para nós, espírito Ismael, que Jesus era ali o nosso orientador do nosso planeta. Era ali o nosso espírito protetor aqui do nosso planeta. E ele, Ismael, seria ali o nosso espírito protetor do nosso país. Como cada nação, como cada comunidade tem ali aqueles espíritos instrutores que conduzem a evolução daqueles povos. Mas aí quando nós saímos do nosso planeta, nós pensamos no nosso sistema. Nós pensamos na nossa galáxia. Quem serão os espíritos que cuidam da nossa galáxia? Qual exatamente a envergadura moral, o conhecimento que eles possuem, a proximidade com Deus que esses espíritos têm? Aqueles espíritos que trabalham na criação dos mundos, que conduzem aqueles aglomerados de galáxias que estão se desenvolvendo aí do nosso mundo que nós ignoramos completamente. Quem seriam essas consciências? Qual o grau de evolução deles que é tão grande, que é tão ali distante da nossa realidade, que chega a ser quase vertiginoso para nós. Dá até aquela vertigem, aquela tontura de imaginar o tamanho do alcance moral que esses espíritos conseguiram alcançar. Nosso amigo Custódio trouxe, né, todo o nosso aprendizado acontecerá quando vos conhecer a vós mesmo, quer dizer, todo o mistério, né, que a gente fica esperando, né? O que será que eu tenho que alcançar? O que será que eu tenho que conquistar no mundo para mostrar o meu crescimento? E nós ignoramos que exatamente essa conquista é a conquista de nós mesmos. É a conquista das nossas melhores virtudes, as conquistas dos nossos melhores valores. E claro, a conquista de conhecimento também. Então somos nós conosco mesmo. É a relação entre nós e Deus, não a nossa relação entre nós e o mundo.
Porque aquilo que nós realizamos em termos de obras aqui no nosso mundo é resultado de todas as virtudes que existem dentro de nós e capacidades. É o nosso conhecimento, é a nossa motivação, é a nossa determinação, é o sentimento que nos move. E isso acaba exteriorizando através de resultados. Quando pegamos Madre Teresa, por exemplo, né, voltando a ela como referência, ou mesmo o nosso querido Chico também, quando nós vemos ali o trabalho que eles realizaram, eles não conquistaram essa posição elevada no mundo espiritual pelo fato de terem realizado essas grandes obras, mas pelo fato de terem aquela força dentro deles que se resultou em obras. Porque seria muito fácil a gente pensar, olha, basta então eu ter dinheiro e contratar um monte de funcionário para fazer uma coisa grande. Isso é uma obra exterior. Mas a obra interior é a motivação que cada um tem para fazer isso. Então é esse crescimento que é o nosso foco principal. E é essa segunda ordem de que nós estamos falando. Esses espíritos sim estão também aprendendo, estão também se desenvolvendo, mas numa escala muito diferente da nossa. Exatamente pelo grau de desenvolvimento que eles conseguiram alcançar. E para nós finalizarmos aqui mais uma, questão 99, agora vamos falar aqui do nosso mundo. Não é não, né, Didima? Trabalho longo para fazer, um trabalho grande, né? E isso que a doutrina espírita nos traz. Porque lá no início do nosso estudo eu trouxe para vocês a visão de alguns teólogos que falaram que basta você ter fé pelas suas obras que você vai para o paraíso. Se você não vai para o inferno porque é uma pessoa má, você vai no paraíso que é uma pessoa boa. E quando a gente começa a conhecer essa dimensão do mundo espiritual e ver essa graduação que existe, em que cada espírito ocupa a posição que é dele, não é aquela coisa de vamos compartilhar a nossa posição, vamos ficar na mesma classe. Cada um tem ali a sua própria condição. Cada um sabe das suas necessidades, cada um sabe das suas potencialidades. E quando a gente vê isso, essa diversidade, no mundo espiritual, a gente muda completamente essa visão de que basta a gente acreditar em céu, inferno e purgatório que tudo se resolve. E não é assim. A dinâmica do mundo espiritual é muito diferente. E nós fazemos parte dessa dinâmica também. O esforço é que nos faz fortes, né? Amadurece a fé, a coragem e, acima de tudo, a esperança que brota por cada conquista. Né? Tudo isso dentro de nós, dos nossos melhores valores, dos nossos melhores sentimentos. É aí que nós vamos realmente conseguir mostrar, né, essa nossa conquista. E aqui no final, número 99, vamos agora falar do nosso mundo. Né? A gente já falou no mundo daqueles que ainda têm que sofrer provas, mas que pertencem à segunda ordem. Vamos falar da nossa patota agora. Falar da nossa galera. Né? Os da terceira ordem são todos essencialmente maus? Não. Uns há que não fazem nem o mal, nem o bem. Vamos parar por aqui por enquanto para não desmotivar, né? Porque nós temos ali aqueles que não são essencialmente maus, mas que o bem começa então a germinar. E esse bem, esse germe que começa a se desenvolver dentro de nós, traz resultados. Assim como nós pegamos espíritos como Madre Teresa e o Chico, que é essa força interior que eles têm, que acaba se exteriorizando e transformando o mundo à volta deles, nós também temos essa força. Só que uma força ainda modesta, porque nós estamos nesse processo de início de desenvolvimento, porque é agora que a nossa consciência começa realmente a despertar. Mas o fato da consciência despertar não significa que nós conseguimos domar ainda as nossas más inclinações. E nós que nos consideramos espíritas, seguidores dessa filosofia de vida, temos ali o esforço para conter essas más inclinações. E esse esforço mostra para nós que nós já estamos iniciando esse trabalho de ascensão, esse trabalho de crescimento. Então não faz nem o bem e nem o mal. O nosso bem ainda é tímido e o mal não é tão trágico assim. A gente já conseguiu controlar as coisas de um jeito ali mais equilibrado, porque agora a gente começa, né? Eu gosto muito de fazer aquela comparação, fazer aquela analogia, né, que inicialmente na nossa jornada evolutiva nós estamos ali caminhando dentro de um pântano, em que os nossos pés ali vão se afundando no meio da lama, aquelas plantas que vão enroscando e os nossos passos ficando cada vez difíceis e tudo mais, e a gente começa a caminhar em direção à borda.
até o momento em que nossos pés começam, embora ainda presos e amarrados pela água, pela sujeira, pela vegetação que ali se encontra, nós começamos a pisar em chão mais firme. E embora dentro daquele pântano, os nossos passos já são mais definidos. A gente começa a caminhar cada vez mais, começa a ficar cada vez mais raso, aquela água já começa a descer do joelho, vai para a canela, molham só os nossos pés, o chão fica mais sólido, as plantas já não prendem mais, até o momento em que a gente pisa num terreno seco. Mas o terreno ainda é arenoso, porque os nossos pés não conseguem se firmar ainda. Nós damos aquele passo e o nosso pé afunda, mas o trabalho continua caminhando. Aí a gente sai então desse terreno mais arenoso e começa a pisar num terreno mais pedregoso. Os pés ainda machucam, mas os pés estão ali firmes e sólidos. Até o momento em que a gente começa a caminhar realmente numa pista plana, asfaltada, até começarmos a voar. Então nós estamos ainda nesse pântano. Mas nós já olhamos para a margem e estamos caminhando em direção a ela. Enquanto outros espíritos ainda se debatem lá no meio do pântano, se afogando, se debatendo, sofrendo, se angustiando, porque não conseguiram vislumbrar para onde eu vou, qual é o sentido de eu estar aqui. Nós já começamos a olhar para a margem e falamos, vamos para aquela direção. Daí então aqueles que não fazem o bem e nem o mal, nós temos aqueles que fazem um pouco de bem e não fazem tanto mal. Ainda são da terceira ordem, mas já são da terceira ordem com essa visão da realidade espiritual. E ainda há aqueles que estão, como eu falei para vocês, no meio do pântano, que o Espírito diz assim para Kardec. Outros, ao contrário, se comprazem no mal e ficam satisfeitos quando se lhes depara a ocasião de praticá-lo. Há também os levianos ou estouvados, né? Estouvados são aqueles imprudentes, inconsequentes, né? Que fazem bagunça pelo prazer de fazer, mais perturbadores do que malignos, que se comprazem antes na malícia do que na malvadez, e cujo prazer consiste em mistificar e causar pequenas contrariedades de que se riem. Então essa é a condição do nosso mundo de provas e expiações. Daí que nós encontramos então as provas e as expiações têm exatamente essa função de despertar a nossa consciência para sairmos dessa ordem em que nós nos encontramos e avançarmos para essa ordem mais elevada, em que o bem realmente se torna para nós não a ordem no sentido de categoria, mas o fato de nós termos realmente o bem presente dentro de nós. Angelina trouxe para nós aqui, né, se olhares para o vosso mundo, não podereis compreender que espíritos vários estão desencarnando. Sabeis se todos estão indo ao mundo espiritual? Não. Estão ainda no vosso mundo por desconhecer a verdade, que são seres imortais. Olha só que bacana, hein? Obrigado mais uma vez. Interessante a gente pensar, né, que morreu vai para o mundo espiritual dentro daquela concepção de provas de paraísos e infernos. Sendo que, na verdade, muitos espíritos sequer têm consciência de que desencarnaram, ou mesmo aqueles que trazem consciência não se dão conta que tem outros caminhos para seguir. Simplesmente acham que, envolvidos ou quase que engolidos por essa... Querida Marta, um grande beijo para você, querida. Então eu olho para o mundo e não se deu conta que ele foi ali engolido, envolvido por essa movimentação do mundo material e não se deu conta de que ele é um espírito imortal e que essa imortalidade é um potencial que ele sequer ainda descobriu. Mais uma vez, nós estamos aqui descobrindo. Cada dia a gente aprende um pouco mais. Falta a gente transformar esse conhecimento em realmente força, em vontade de fazer esse trabalho. O Hermes lembrou aqui do suicídio, né, que é esse tema que presente, né, nesse mês de setembro que nós estamos vivendo. E ali nós encontramos, né, quantos e quantos desses espíritos. Na verdade, o ato do suicídio, ele é simplesmente o ato do espírito que não se deu conta de quem ele é. Que ele não tem forças ainda para superar as próprias imperfeições. E, portanto, ele desiste. Assim como outros que não necessariamente pelo suicídio, mas se entregam simplesmente pelas forças aqui do nosso mundo. Por essas influências que nós ainda vivemos. Eis aí para nós o grande desafio.
Então aprendermos quem nós somos, qual é o nosso papel aqui no mundo, mas principalmente qual é o objetivo de nós estarmos aqui. Então é isso, meus amigos. Fechando por aqui o nosso estudo de hoje. Então nós finalizamos nessa primeira parte diferentes ordens de espíritos e vamos entrar aqui agora na escala espírita. Um texto longo que Kardec aqui trouxe para nós, algumas observações preliminares, né, cravando na nossa questão número 100. Então, observações preliminares, temos aqui duas longas páginas. Depois ele vai falar sobre terceira ordem dos espíritos imperfeitos. Depois ele vai falar sobre 10ª classe, 9ª classe, 8ª classe. Ele vai trazer aqui uma classificação geral. E mais uma vez é aquela necessidade que Kardec tem de organizar e categorizar tudo aquilo que pode ser classificável. Né? E isso é bacana, né? Porque isso nos ajuda a termos um entendimento maior. E tudo isso que apresenta aqui para nós, como essa classificação, é da observação dos espíritos que se manifestam, que se manifestavam na sociedade, daqueles espíritos que eram conhecidos, daqueles espíritos que eram observados aqui no nosso mundo, encarnados que estavam aqui também. Então teremos aqui, a partir da questão número 100,